Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril de 2024 e faremos um estudo adicional da lição de número 2 do nosso trimestre, a qual estudamos durante toda essa semana, cujo tema foi a questão central, amor ou egoísmo. O texto que serviu como base para o nosso estudo da semana foi Isaías 41, verso 10, que diz: Não tema porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Vimos nessa semana que a igreja cristã do primeiro século, ela passou por algumas fases. Num primeiro momento, coexistindo como uma seita judaica, porque era conhecida como a seita do caminho, até o ano 70 da nossa era. Os cristãos, apesar de se reunirem de casa em casa, mas todos os sábados eles estavam nas sinagogas junto com os demais judeus. Depois da destruição de Jerusalém, eles acabaram sendo expulsos das sinagogas e já não podiam mais congregar junto com os judeus que haviam escapado do cerco de Jerusalém. Agora, eles começaram um processo de encontros nas casas. Já haviam jantares que aconteciam nas casas, que eram as reuniões da fraternidade, que eram jantares que eram feitos todos os dias, e no final desses jantares eles tomavam a ceia junto com as pessoas, mas ainda assim continuavam se reunindo aos sábados nas sinagogas. A partir da destruição de Jerusalém, no ano 70, eles continuam agora apenas com as reuniões nas casas. Muitas casas foram reformadas e foram transformadas em templo. A partir daí, algumas características se sobressaíram no contexto da igreja cristã. Tudo isso que vimos durante essa semana. A primeira delas, o senso de comunidade que eles tinham, vivendo juntos e, ao mesmo tempo, trabalhando pelo bem-estar comum da nação. E, ao mesmo tempo, a segunda característica, que era o amor que eles demonstravam pelas pessoas. Na lição de ontem vimos isso. E vimos que, inclusive, nas duas pandemias de 160 depois de Cristo e também de 260, os cristãos se tornaram os principais enfermeiros que cuidavam dos enfermos. Muitos deles perderam a vida no meio dessas pandemias, mas demonstraram um amor e muitas, mas muitas pessoas se converteram ao cristianismo durante esses períodos, principalmente por ver esse amor demonstrado na prática. Com base nisso, Ellen White tem dois textos que são apresentados aqui no nosso guia de estudos. O primeiro deles, do grande conflito, na página 32, e o outro, da página 36, onde ela fala sobre esse esforço de Satanás para destruir a igreja e, ao mesmo tempo, como Deus foi dirigindo a sua igreja no decorrer desse processo. Deixa eu compartilhar com você o primeiro texto, da página 32, que diz assim: Os esforços de Satanás para destruir a igreja de Cristo pela violência foram em vão. Com a derrota, venciam. Os obreiros de Deus eram mortos, mas sua obra ia avante com firmeza. O evangelho continuava a se espalhar e o número de seus conversos aumentava. Penetrou em regiões que eram inacessíveis, mesmo aos exércitos romanos. Discutindo com os governadores pagãos que estavam impulsionando a perseguição, um cristão afirmou: Vocês podem nos matar, torturar e condenar. Sua injustiça é prova de que somos inocentes. De nada vale a crueldade de vocês. Isso apenas é um convite mais forte ainda para conduzir outros à mesma convicção. Quanto mais somos ceifados por vocês, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Que testemunho tremendo! O inimigo fez de tudo na primeira fase da história da igreja, com perseguição através dos próprios judeus. O livro de Atos vai mencionar isso. Saulo de Tarso fez um arraso em Jerusalém, perseguindo e prendendo os cristãos. Num segundo momento, o próprio Império Romano acabou fazendo ou movendo perseguições contra os crentes. O primeiro grande momento, através de Nero. Nero acusou os cristãos de serem responsáveis por terem causado o incêndio de Roma no ano 64. Muitos crentes foram mortos, entre eles o próprio Pedro, que teria sido crucificado de cabeça para baixo, e o apóstolo Paulo, que foi decapitado. Um pouco mais tarde, já na época do apóstolo João, o imperador Domiciano, que é considerado o segundo Nero, moveu uma grande perseguição contra os cristãos. Boa parte deles foram torturados e mortos. O próprio João teria sido jogado num tacho de azeite fervendo.
mas foi protegido por Deus de forma miraculosa, mas mesmo assim foi exilado para a ilha de Patmos. Perseguições e mais perseguições, mas quanto mais perseguiam a igreja, tanto mais ela prosperava por viver os princípios do amor de Deus. O seu senso de comunidade e o amor que eles demonstravam uns para com os outros fez com que ela pudesse crescer ainda mais. Na página 36, um outro texto dela, ela diz assim: a misteriosa providência que permite aos justos sofrerem perseguições das mãos dos ímpios tem sido causa de grandes dúvidas. Há muitos que são fracos na fé. Alguns decidem até deixar de confiar em Deus por ele permitir a prosperidade dos homens mais desprezíveis, enquanto que os melhores e mais puros são afligidos e atormentados pelo cruel poder desses opressores. Pergunta-se, como pode aquele que é justo e misericordioso e que tem poder infinito tolerar tal injustiça e opressão? Essa é uma questão que não nos cabe responder. Deus deu suficientes evidências do seu amor e não devemos duvidar de sua bondade, por não compreender a atuação da sua providência. Ainda hoje, muitas pessoas dizem como Deus, que é um Deus todo-poderoso, permite o sofrimento de pessoas boas. Por que tantos cristãos foram martirizados? A história na eternidade vai nos mostrar o que é que estava por detrás dos bastidores. Mas uma coisa é fato: por causa do grande conflito existente entre as forças do bem e do mal, por causa do livre-arbítrio que o Senhor Deus deu à humanidade, Adão e Eva escolheram a proposta da rebelião. O pecado entrou no nosso planeta. E esse plano de governo da rebelião, que é liberdade sem responsabilidade, onde eu faço o que eu quero, quando eu quero, sem me preocupar com as consequências disso, eu sou o centro da equação, o amor é completamente banido da vida das pessoas. Essa é a proposta da rebelião. Você se preocupa só consigo mesmo. Em letras miúdas no contrato assinado por Adão e Eva, estava exatamente o fato de que nós, como seres humanos, acabaríamos sofrendo a morte eterna. O Senhor Deus mencionou ao inimigo que ele teria um tempo determinado para governar sobre a humanidade, e quando esse tempo terminasse, então ficaria claro quem é quem. E no meio dessa história toda, Satanás tem colocado em andamento o seu plano de governo. Mas imagina que cada vez que ele viesse trazer dor, sofrimento e morte, que foi aquilo que foi aceito pela humanidade, que Deus intervisse e não permitisse. Como poderia haver uma base de comparação? Já que Adão e Eva aceitaram a proposta desse arqui-inimigo. Bem, Deus, portanto, nem sempre intervém. Na sua infinita sabedoria, em alguns momentos ele intervém, em outros não. Não compreendemos tudo que está envolvido por detrás dos bastidores do mundo espiritual. Mas sabemos de uma coisa: o Senhor Deus prometeu que cada provação que viesse sobre seus filhos, ele daria o poder necessário para eles poderem vencer. Cada sofrimento, cada dificuldade, ele daria o poder proporcional para que os seus filhos pudessem encarar e vencer. Por isso, esses crentes, quando eram perseguidos e torturados, muitos deles, no meio das chamas, entoavam louvores a Deus. Muitos deles, ao serem martirizados, glorificavam o nome de Deus e perdoavam as pessoas que os estavam martirizando. Humanamente falando, isso é completamente impossível. Mas Deus, através do seu Espírito, agiu na vida dessas pessoas que se colocaram nas mãos deles. E eles tiveram o poder completo e total para enfrentar essas situações e saírem vencedores. E a vitória não é a ausência de morte, a vitória é a certeza da ressurreição dos mortos por ocasião da vinda de Jesus e da vida eterna recebida das mãos do Senhor. Eu oro a Deus para que Ele nos ajude a poder viver uma experiência de total comprometimento com Deus. Amanhã nós teremos a oportunidade de poder nos aprofundar um pouco mais dentro dessa temática do grande conflito. E o tema que vamos introduzir será: a luz brilha na escuridão. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque Tua palavra nunca nos prometeu que não teríamos dificuldades e problemas, mas prometeu que no meio das dificuldades e problemas teríamos a força necessária para vencer as tribulações. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai, no nome santo e sagrado de Jesus, pedindo que nos ajude
a sermos fiéis a Ti até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?